Semana passada, e não só na semana passada, mas durante todo o mês de junho, a gente está falando um pouquinho sobre um personagem bíblico muito conhecido, que é o personagem de Jonas. E a gente está falando sobre o tema Deus missionário. Na semana passada, dentro da história de Jonas, a gente viu como é que o Jonas reagiu dentro do peixe. Ele estava dentro do peixe na semana passada e a gente viu um pouquinho como é que foi a reação dele. Basicamente, o Jonas dentro do peixe, ele queria a graça de Deus sobre a sua vida e ele teria que agora anunciar essa mesma graça que ele queria para ele deveria agora anunciar essa mesma graça aos ninivitas. Então agora a gente entra no capítulo 3 de Jonas. Então abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 3. E eu vou ler também o capítulo todo. Jonas, capítulo 3. Antes vamos orar, mais uma vez. Senhor, nós precisamos de que o Senhor conduza agora a leitura bíblica para a nossa mente, para a gente entender, mas também pedimos para que a leitura bíblica e esse texto que nós vamos ler agora, ele também possa descer para o nosso coração e que isso possa de algum modo exalar nas nossas atitudes aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Ensina-nos com o Senhor a nos envolvermos com as pessoas e a nos envolvermos com a missão do Senhor neste mundo. Ensina-nos isso. Confronta-nos quanto a isso. Transforma a nossa realidade. Nos dê prazer em percebermos a honra que é de testemunhar do Evangelho do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus eu oro. Amém. Jonas capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade o caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. É interessante como termina o capítulo 2 de Jonas. A gente tem que entender isso, é muito interessante como é que ele termina o capítulo 2. O finalzinho do capítulo 2 diz, versículo 10: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Interessante, né? O texto faz
menção de que falou o Senhor ao peixe. Olha que interessante. Falou o Senhor ao peixe. É mais um indício que a gente vê nesse livro, é mais um indício de que Deus é o Deus missionário mesmo. É claro que eu não estou falando que Deus é missionário porque simplesmente por ele ter falado ao peixe, e o fato de Deus ter falado ao peixe, não é que Deus fez missão com peixe, né? Aquela coisa, peixe, me recebe como seu Senhor, e eu não vou te assar, né? Não é isso, obviamente que não é isso. Mas eu estou falando que Jonas, dentro do ventre do peixe, Deus está tão envolvido com o negócio, Deus tinha tanto controle da situação, ainda que o profeta não tivesse a mínima noção disso, que Deus fala com o peixe para que o peixe vomitasse a Jonas. Deus está no controle, como sempre esteve, como sempre estará, e como tem o controle da sua vida, da sua história e de tudo que você faz. É interessante a gente começar por aí. Deus tem o controle de tudo. Ele tem tanto controle da história, que um dia, um Jonas foi até você. E você está aqui hoje. Ele tem tanto controle da história, que não é um peixe que vai emudecer a voz de um profeta que é dele. Não, não é um peixe. Porque até o peixe está debaixo da soberania dele. Ele diz, vomita peixe. E o peixe foi e vomitou a Jonas. Quando Deus fala com o peixe, diz então o capítulo 3, que Jonas, no capítulo 2 ainda, que Jonas é vomitado na terra. E esse detalhe também é muito interessante para nós. Jonas é vomitado na terra. Jonas não é aquele cara que pega carona no ventre do peixe até Nínive. Deus não chega para o peixe e diz assim, peixe, nada até Nínive. E quando você chegar na praia de Nínive, na Copacabana de Nínive, você cospe o Jonas para fora. Não. O texto diz simplesmente que o Senhor falou a Jonas e pediu para vomitar a Jonas. E o peixe vomitou. E Jonas cai na terra. Jonas não pega carona no peixe. E isso indica a tese de que Jonas teve que de novo arrumar sua mochilinha, tomar um banho, se arrumar e ir por conta própria até Nínive. O que era para acontecer no capítulo 1, a cena se retoma agora no capítulo 3. E essa ideia de ele ter que se arrumar, de ter que se limpar e ir por conta própria até Nínive, tem base agora no capítulo 3, versículos de 1 a 2. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Dispõe-te e vai. É a mesma palavra, a mesma expressão que nós temos no capítulo 1. Dispõe-te, se levante e vá até Nínive. Jonas teve que se dispor de novo. Jonas teve que reviver novamente o dispõe-te, Jonas. Dispõe-te, levanta-se e vai. O que isso tem a ver comigo e com você e com a missão? Tudo a ver, sabe por quê? Porque Deus não desiste do seu profeta. Jonas talvez poderia ser aquele tipo de cara que, se ele fosse membro de uma igreja e tivesse o conselho da igreja, e esse cara fosse tão rebelde assim, Jonas possivelmente seria aquele cara que a liderança da igreja diria o seguinte: bom, olha, não dá mais para a gente acreditar num cara desse, né? Não é o típico do cara que dá para a gente jogar um trabalho na mão dele e esperar que ele vai fazer um negócio. Não dá, porque esse cara, ele é rebelde, ele vive se frustrando, ele é topetudo. Não dá para lidar com Jonas. Não dá, entendeu? Então, deixa ele lá na barriga do peixe mesmo, né? Deixa ele lá.
Mas a história é tão fascinante que Deus não desiste do seu profeta. E isso é maravilhosamente lindo, porque a graça de Deus triunfou sobre a desobediência do profeta. A graça de Deus triunfou sobre a desobediência de Jonas. E isso não é diferente nos dias de hoje em relação à igreja que quer fazer missão, mas que diz que quer fazer missão no mundo da boca para fora, mas não se envolve nas relações humanas. E é isso que eu também tenho que começar a dizer para você nessa noite. E graças a Deus por isso. Porque a graça de Deus triunfa sobre a nossa própria inércia na missão. A graça de Deus triunfa sobre a nossa inconstância no envolvimento da missão com Deus no mundo. E vou dizer mais, a graça de Deus triunfa sobre a minha e sobre a sua desobediência na missão de Deus no mundo. Nós podemos ficar inertes, nós podemos viver em inconstância e a gente pode até ser desobediente e a gente pode até ser insensível para com as pessoas que estão ao nosso lado, mas a graça de Deus triunfa até sobre nós. E é exatamente nesse contexto que tem muita gente que cai matando em cima da igreja, né? As pessoas adoram bater na igreja, se esquecem que estão batendo na noiva do noivo, que um dia vai voltar. Mas esse é um papo para uma outra questão. Mas tem muita gente que gosta de bater na igreja nesse ponto. A igreja não faz missão. A igreja não se envolve com as pessoas. Eu concordo em certo sentido. Mas o Deus missionário, Ele quer evidenciar ao mundo o seu amor. O Deus missionário, Ele quer evidenciar para o mundo o seu amor. Ele vai evidenciar isso na pessoa de Cristo, pela obra da cruz do Calvário. E para isso, para Deus mostrar para o mundo que Ele ama o mundo, como nós lemos hoje, até no início do nosso culto hoje, em João 3,16, para você que chegou no horário, você pode perceber que eu coloquei alguns textos específicos dentro do que eu queria falar hoje. Esse Deus que é missionário, Ele quer evidenciar o amor dEle ao mundo, na pessoa de Cristo. E para fazer isso, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você, Ele não desistiu do profeta e não vai desistir da sua igreja. Porque a despeito das nossas limitações, a despeito dos nossos preconceitos, a despeito das nossas falhas, a despeito da nossa agenda superlotada, a despeito das nossas vidas tão focadas dentro do nosso celular, e daquele celular parece que a gente não sai e não deixa, a despeito das nossas crises, a despeito dos nossos pecados, Deus não abandona o seu povo, porque é através do seu povo que o mundo vai conhecer que a graça de Deus triunfa sobre as nossas falhas. Essa é a história de Jonas. A história de Jonas é a história da graça de Deus triunfando sobre a desgraça de um homem pecador. Deus é missionário, porque Ele vai ao encontro do seu povo, e como eu disse na semana passada, Deus vai ao encontro do seu povo e empurra o seu povo ao encontro de outros. Esse é o movimento missionário. E por quê? Porque Deus quer ser glorificado pela boca do seu povo. O seu povo, a igreja, é aquela que vai promover no mundo a palavra do Senhor. Os anjos desejaram fazer isso. E Deus disse, não, eu quero dar essa honra à igreja. Eu quero dar essa honra de falar do meu nome para eles. Porque eles vão falar olho no olho. Eu não quero que anjo fale. Eu quero que homens falem. É por isso que Ele não desiste de mim. É por isso que Ele não desistiu de Jonas. É por isso que Ele não vai desistir de nós. E quando Ele não desiste de nós, nós vamos falar da graça dEle, onde nós estivermos. Agora, é interessante quando diz o capítulo 3, versículo 1, veio a palavra do Senhor
segunda vez a Jonas, dizendo. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Em certo sentido, a segunda chance de Jonas é também a nossa segunda chance. A segunda chance de Jonas é também a nossa segunda chance. Em que sentido? Em banhar o nosso coração em Deus, em a gente também não desperdiçar as oportunidades que nós temos para compartilhar a nossa fé com as pessoas. E gente, você pode compartilhar a sua fé todo dia, com os mínimos detalhes você pode compartilhar a sua fé. E quando eu e você nos trancamos nos nossos preconceitos e nos trancamos nas nossas acomodações tão aveludadas, tão gostosas, quando nós nos acomodamos dentro do nosso coração, Deus vem, Ele intervém, Ele vem até nós e nos oferece de novo uma segunda chance para irmos até Nínive. E eu sei como é que é essa história da gente não querer ir para Nínive e a gente querer ir para Tarsis. Porque todos os dias Deus quer nos mandar para Nínive e a gente quer fugir de Nínive e nós queremos ir para Tarsis. Porque ir para Tarsis é tranquilo. Porque ir para Tarsis é a gente cumprir com a nossa agenda. Porque ir para Tarsis é a gente cumprir com o propósito daquilo que nós queremos. Ir para Tarsis é a gente escolher para quem a gente quer falar. Ir para Nínive é a gente falar com pessoas e olhar a maldade nos olhos e pronunciar graça diante da maldade que a gente olha. Seu trabalho, sua casa, sua família, eu não sei. Não sei onde é sua Nínive. O que sei é que quando Deus nos dá a segunda chance, é porque Ele está nos dando a oportunidade de comprarmos o bilhete de novo e irmos até Nínive. Diz o versículo 3 que dessa vez, depois da experiência que o Jonas teve, ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. E no versículo 3 a gente vê uma característica interessante da cidade ninivita. Diz o versículo 3 que era uma cidade muito importante para Deus. Essa expressão muito importante no original não significa que Nínive era importante para Deus no sentido de, nossa, como Nínive é importante para Deus. Não, a expressão ali é de que a cidade era grande. Era uma cidade grande. E diz o texto que a cidade era grande, que demorava cerca de 3 dias para percorrê-la. Parecida com Leme. Acho que em 3 dias você consegue. A pé. O pessoal de Leme me ouvir isso vai me dar pancada quando eu voltar lá, né? Então era uma cidade grande na época, uma cidade de que 3 dias você percorreria a cidade. Jonas vai para Nínive, mas eu tenho a impressão de que o coração dele fica lá, estancado, ou dentro do peixe, ou lá de onde ele saiu, eu não sei. Ele vai, mas o coração dele não está disposto em ir. Jonas está em Nínive agora, e ele está em Nínive por pura obediência, porque ele sabe que se ele desobedecer ao Senhor de novo, eu não sei o que seria, se seria peixe, se seria um raio, eu não sei, não é? Mas ele não paga para ver. E a nossa geração hoje é uma geração que paga para ver, né? Porque a nossa geração é uma geração que acha que com Deus as coisas acabam sempre em pizza. Então eu mantenho a minha vida dualista. Dentro da igreja eu sou crente. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Mas sai daqui, meu irmão. O Senhor é a última coisa que tem na sua boca, né? Jonas é aquele cara que vai cumprir com a missão por obediência. Sabe a criança? Pegue o tênis da sala, coloque no seu quarto. Tá bom, tá bom.
Mas não tem mais. Pegue o tênis da sala e leve para o seu quarto. E a criança vai assim, matando o pai no coração. Jonas vai assim para Nínive, resmungando contra Deus. Ele vai por obediência. E aí alguém vai dizer assim: pastor, mas ir para Nínive nesse sentido, com obediência, não é bacana. Porque a gente tem que amar o Senhor. A gente tem que amar a obra dele. E a gente tem que fazer a obra dele com alegria no coração. Não é? Concordo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que Jonas tenha ido para Nínive forçado, é o melhor lugar para se estar. Cumprir com a palavra de Deus em obediência é o melhor lugar que a gente tem para ir. Obedecer a Deus é o melhor caminho. É o melhor caminho. Ainda que seja duro. É melhor assim do que caminhar novamente para Tarsis na trilha da desobediência. É melhor estar num lugar ainda que relutante, mas debaixo da obediência do Senhor, do que a gente comprar uma passagem livremente de independência a Deus e dizer assim: não, Deus, eu vou fazer agora do meu jeito. Ontem foi interessante, a gente teve aqui o culto do Projeto Caminhar, e eu fui levar uma das minhas filhas, estava carregando uma das minhas filhas, nem sei qual das duas que eram, mas chegou o Isaac, filho da Elaine. O Isaac tem 4 anos de idade, não é isso, Elaine? E o Isaac veio atrás de mim. E o Isaac me puxou pela calça assim, eu olhei para ele: ô Isaac, tudo bem? O Isaac olhou para mim e disse assim: pastor, quem desobedece é louco, né? Eu falei: é isso mesmo, quem desobedece é um louco. Eu acho que ele não é louco de desobedecer os pais dele não, né? Ele aprendeu direitinho. Eu achei interessante quando ele falou isso para mim. Porque Jonas não seria louco, de novo, para dizer para Deus: Deus, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu cumprir a missão que é tua, nos meus moldes. Deixa eu cumprir a missão que é tua do meu jeito. Não, ele vai. O coração dele parece que não mudou. Mas ele está ali, obedecendo a Deus. E é o melhor lugar para ele estar, ainda que relutante. Veja como é que é a interação de Jonas com a cidade, com Nínive. A cidade de Nínive era para ser percorrida toda por 3 dias. Ele faz o negócio em 1 dia. O cara, né? É um corredor, é um alucinado. Ele deve ter saído correndo e pregando: se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. E em 1 dia, o cara faz o percurso que era para fazer em 3. É um fenômeno. A questão é que, seja por displicência, porque ele tinha 3 dias para percorrer a cidade, ele fez em 1 dia. Aí você vai dizer assim: não, mas ele foi displicente. Ok, seja por displicência ou por uma pura postura amparada na obediência contrariada, eu vou chamar de obediência contrariada, mas ainda assim é obediência, ok? Seja por displicência ou por essa obediência contrariada, o negócio é que dá resultado. Porque nesse primeiro dia que ele percorre a cidade de Nínive, o povo começou a se arrepender. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o fato daquilo que diz o texto no versículo 4. O versículo 4 diz: começou Jonas a percorrer a cidade, a caminho de 1 dia. Começou Jonas a percorrer a cidade. Eu gostei dessa expressão, percorrer a cidade. Porque a gente vê a figura de um homem que não quer estar onde está. Já sentiu assim? Né? Aquela oração logo pela manhã antes do café, você diz assim: Senhor, eu não quero estar onde eu estou hoje, mas eu tenho que viver isso, e eu peço que a tua graça me invada para viver esse dia. Eu não estou falando de profissão, eu estou falando de um estado, do seu estado diante da vida. Pois é, Jonas estava nessa situação.
Senhor, eu não quero estar aqui agora, mas já que eu estou aqui, né? Porque é melhor estar aqui do que dentro da barriga do peixe, então eu estou aqui. Então eu vou falar o que o Senhor tem para dizer, eu vou falar aquilo que o Senhor disse para mim, eu vou falar. E diz o texto que ele percorre a cidade. Eu gostei dessa expressão, percorrer a cidade, porque Jonas andou no meio do povo. Jonas se fez conhecido entre as pessoas que ali estavam. Jonas não é aquele cara que quer fazer missão com as pessoas, mais ou menos assim. Suponhamos que vocês são aquelas pessoas em que eu tenho que falar do evangelho para vocês. Suponhamos que nós trabalhamos numa grande empresa, não é? Jonas não é aquele cara que chega na hora do almoço, sobe num lugar mais alto e diz assim para todo mundo na hora do almoço: pessoal, deixa eu dar uma coisa para vocês, Jesus ama vocês, se você não receber agora você vai para o inferno, Deus te abençoe. Jonas não é aquele tipo de cara que prepara uma mensagem, ou vou usar o termo dos pastores antigos, dos quais eu gosto e admiro muito, sermão, né? Tem gente que não, pastor vai dar sermão na gente, né? Mas Jonas não é aquele tipo de cara que prepara o sermão de longe. Ele não é aquele tipo de cara que prepara uma mensagem para os ninivitas estando longe deles, não. Ele aprendeu a lição. Ele sabia que para falar alguma coisa ele tinha que percorrer a cidade. Ele tinha que entrar no meio das pessoas. Ele tinha que participar daquele povo, ainda que fosse por um dia, mas ele teria que andar no meio deles. E esse exemplo é significativo para mim e para você, se nós queremos fazer missão, se nós queremos nos engajar com a missão de Deus nesse mundo. Porque se nós queremos participar com a missão de Deus no mundo, nós precisamos caminhar com alguém. Nós precisamos entrar no contexto de vida de alguém. Nós precisamos respeitar a narrativa de vida de alguém. Nós precisamos entrar na vida de alguém. Nós precisamos ouvir, nós precisamos sentir, nós precisamos trocar as nossas expressões com alguém. E se é alguém próximo, alguém palpável. Mas às vezes eu tenho a impressão de que a gente quer fazer missão com alguém estando longe. Aí você chega lá para o seu amigo do trabalho e diz assim: viu, eu estou mandando um link para você, tem um pastor lá, meu pastor está pregando lá, olha lá. Olha lá, dá uma olhada lá. Ok, tem o seu devido lugar isso, eu acho que é por aí mesmo, mas não para aí, né? Porque veja só, seu amigo de trabalho, ele vai querer ouvir mais a mim ou a você? Ele não me conhece. Ele não sabe quem eu sou. Ele quer ver o evangelho em você. Porque você está com ele. Porque você almoça com ele. Porque você dá os seus pitis na frente dele. Porque ele dá os pitis também na sua frente. Então, você dá mais forma para aquilo que Deus quer fazer na vida dessas pessoas. Então, por favor, não empurre a responsabilidade que você tem para os outros. A responsabilidade que você tem de evidenciar o evangelho para as pessoas que estão próximas a você é sua. Arque com isso. Viva o evangelho. Quando a gente pega essa responsabilidade e empurra para alguém, pronto, você acabou de comprar o seu bilhete para Tarsis de novo. De algum modo, nós precisamos encurtar a distância da igreja para com o mundo. Nós precisamos encurtar essa distância. E ela está muito longa. O resultado da mensagem de Jonas foi poderoso. O resultado da mensagem de Jonas foi muito poderoso em Nínive. Versículo 5 diz que os ninivitas creram em Deus. Depois, nos versículos 7 a 9, você vai ver que o rei descobre tudo o que acontece porque o povo fez um jejum. O povo se arrependeu e fez jejum. O povo se converteu mesmo, né? Porque parou de comer, gente, é um negócio assim. Quando o povo para de comer e dá oferta, é porque se converteu. É assim.
não é? Os ninivitas fizeram isso. Eles se converteram e jejuaram. E aí o rei se arrepende, tira suas vestes reais e se veste de pano de saco. Ou seja, eu estou contrito, eu estou arrependido. E o rei faz um decreto de que todo mundo deveria também ter um arrependimento geral. Todo mundo tem que se arrepender geral aqui, entendeu? Se arrepender do mal que a gente estava fazendo, diz o texto. E aí no versículo 10... ainda no versículo 9 o povo diz assim, porque quem sabe Deus não se arrependa de fazer o mal. E quando chega no versículo 10, a gente encontra essa expressão, que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria. Deixa eu abrir um parênteses. Deus se arrepende? Deus se arrepende? Como é que a gente pode ler esse texto que Deus se arrependeu do mal, se lá em Números capítulo 23, 19 diz que Deus não é como os homens, Deus não é como o homem para que se arrependa. Como é que a gente entende então esse texto de Jonas? Para a gente entender o arrependimento de Deus, a gente tem que considerar três elementos. Primeiro elemento, a gente tem que considerar a linguagem de acomodação. O que é a linguagem de acomodação? É uma linguagem para tentar apresentar um determinado conceito a alguém dentro do contexto daquela pessoa. No caso, a humanidade precisava entender a mensagem de Deus. Para que a humanidade compreendesse a mensagem de Deus, então foi comunicado de um jeito que a gente entenda. Vou dar um exemplo aqui chulo. Se eu disser para você assim, pregue para uma abelha. Pregue para o seu cachorro. Como é que você vai pregar para o cachorro, né? Alguém aqui vai querer me denunciar para o presbitério, dizendo que o pastor está insinuando que nós devemos pregar para os cachorros, porque os cachorros precisam de salvação. Não é isso, tá, gente? Não é isso. Mas para você falar a linguagem de alguém, você tem que se acomodar àquela linguagem. E foi isso que Deus fez. Em toda a palavra de Deus, você vê essa linguagem de acomodação. E você vê essa linguagem de acomodação em dois sentidos. Primeiro, você vê uma linguagem antropofórmica, que é o antropoformismo. Ou seja, Deus assumindo a figura, elementos de homens. Por exemplo, Deus, o braço de Deus, os olhos de Deus. Mas Deus tem braço? Deus tem olhos? Não, mas é uma linguagem antropomórfica para a gente poder entender aquilo que Deus está falando. E outra linguagem, além dessa linguagem de antropoformismo, a gente também tem a linguagem do antropopatismo, que é os sentimentos humanos que nós temos. Então Deus apresenta esses mesmos sentimentos. Deus sente raiva, Deus sente amor, Deus sente tristeza, sente ira. E, inclusive, para que nós possamos entender os sentimentos de Deus, a Bíblia fala sobre o arrependimento, para a gente entender que Deus não vai fazer aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse que Ele iria fazer. Ok? Então, essa linguagem de acomodação, ela está em toda a Bíblia. É para a gente poder entender aquilo que Deus quer fazer na nossa história. O segundo elemento que a gente tem que considerar, toda vez que a gente se depara com esses textos, que Deus se arrependeu de fazer o mal, é porque a mudança não acontece em Deus. A mudança acontece no coração do homem em relação a Deus. Então quem se arrependeu não foi Deus, quem se arrependeu foi o homem, na relação dele com Deus. Isso é que muda. E o terceiro elemento é que nada pega Deus de surpresa. Era óbvio que Deus sabia que os ninivitas iriam se arrepender, tanto que manda o seu profeta para lá, e aquilo não pega Deus de surpresa. Então, para comunicar ao coração do homem a palavra de Deus, então Deus se insere na nossa história. A encarnação de Jesus é Deus se inserindo na nossa história com uma linguagem de acomodação. Você quer um envolvimento missional, um envolvimento missionário mais profundo que esse? A encarnação, Jesus tocando essa terra e se tornando como um de nós para evidenciar a mensagem de Deus para o homem.
Então isso precisa ficar claro. Não é que Deus se arrependeu do mal. Não é isso. Ele está comunicando algo dizendo que não, os ninivitas se arrependeram, e porque eles se arrependeram eu não vou cumprir o meu mal. Eu não vou fazer o mal que aquilo que eu havia prometido ou aquilo que eu tinha dito. Então quem muda não é Deus, quem muda é a postura dos ninivitas em relação a Deus. Eu precisava só dar esse parênteses porque está no texto, é bom a gente nivelar e só esclarecer as possíveis dúvidas que poderiam aí aparecer em relação a esse versículo. Mas vamos voltar aqui para o Jonas e para a missão de Jonas em Nínive. Quando nós olhamos para os ninivitas aqui da história, fica bem claro que nós enquadramos esses ninivitas aquelas pessoas que nós também consideramos más. Porque diz o texto que os ninivitas causaram muitos maus. Eu disse na minha primeira mensagem que os ninivitas eles eram um povo considerado muito maldoso. Pela maldade deles, a fama desse povo era muito temerosa, a história, e as pessoas tinham muito medo dos ninivitas. Então quando a gente olha para os ninivitas aqui, diz, não, Jonas foi pregar para os ninivitas. Aí a gente diz assim, Jonas foi pregar para aquelas pessoas que são más mesmo, pessoa maldosa. E a gente acaba aplicando também na nossa vida, no nosso contexto, os ninivitas a essas pessoas. Por exemplo, a gente pode assim considerar os ninivitas como os assassinos, os estupradores, gente daquela que a gente diz, gente da pior espécie possível, né? Ou a gente também pode fazer aquela interpretação também, que eu considero um tanto quanto equivocada, de pessoas dizerem assim, não, esses ninivitas hoje eles podem ser também essas pessoas que pensam de modo religiosamente falando, que pensam de modo diferente a nós, que têm uma experiência religiosa diferente a nós. Agora deixa eu fazer um exercício então com você. Por que não pensarmos que a figura dos ninivitas pode ser também aplicada a mim e a você? Porque a gente quer ver maldade nos outros. A gente quer ver maldade nos outros. Agora é difícil a gente ver a maldade no nosso coração. Porque ao invés de ver os ninivitas como aqueles que são extremamente maus aí dentro da nossa esfera social, do que a gente define como mal, por que a gente não pode interpretar aqui a maldade dos ninivitas como sendo também uma representação do que também nós somos? Por que a gente também não pode pensar que alguém tenha sido um Jonas que veio até a nossa vida? Agora, pare e pense. Pense se foi um Jonas na sua vida, ou seja, aquela pessoa que foi até você não querendo ir. Porque a gente também sempre acha que nós somos a pessoa mais bacana do mundo, né? Que todo mundo gosta de nós. Que todo mundo queria pregar o evangelho para nós. Não, porque eu sou fenomenal. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Pode ter algum Jonas que durante nesse processo diz assim, não, eu não quero ir pregar para o Vila, aquele cara é muito chato. Não, eu não quero falar com ele é muito complexo, muito complicado. Mas foram. E cá estou eu. É interessante a gente pensar na figura dos ninivitas como sendo também nós, porque de alguma forma nós também merecíamos o inferno, mas Deus nos alcançou com a sua graça, Deus nos alcançou com a sua misericórdia. E eu vou dizer uma coisa, se isso não constranger você de algum modo, se isso não levar você a fazer missão no mundo, e se isso não levar você a se envolver com as pessoas com quem você vive semanalmente, olha, sinceramente eu não sei mais o que é que vai fazer você fazer missão no mundo. Sinceramente eu não sei. Mas eu preciso dizer que eu não cheguei no coração do texto ainda. Aí você faz assim, nossa, pastor,
Então chega logo aí, né, pastor? O coração do texto é a mensagem de Jonas. E uma mensagem de 7 palavras. Pense um sermão bom. Sermão de 7 palavras. Pense no poder. Pense se a moda pega hoje, né? Pensou? Eu subi aqui todo domingo e trazer uma palavra para vocês de uma mensagem de 7 palavras, né? A mensagem, o sermão de Jonas consistia no seguinte, abre aspas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Fecha aspas. Só isso. Mais nada. Estava empolgado para pregar ele, né? Estava desejoso para trazer uma mensagem para os ninivitas, né? O que Jonas falou na sua mensagem? O que ele tratou na mensagem dele? Ele falou algo na sua mensagem de 7 palavras que chama a atenção de qualquer pessoa em qualquer lugar e em qualquer tempo. Ele chama a atenção dos ninivitas para um ponto que a humanidade fica assombrada e com muito medo quando se toca nesse assunto. Jonas chama a atenção para o futuro. O que é que vai ser de mim? O que é que vai ser de nós? O que é que vai ser da minha vida? O futuro. O que é que vai ser quando eu sair daqui? Como é que vai ser amanhã? Uau, e se a gente parar para pensar nesse negócio, a gente pira. Jonas chama a atenção dos ninivitas para o futuro. Agora o que é interessante é que quando Deus vai falar com Jonas, Deus diz para Jonas assim, olha, você vai falar com eles porque a maldade deles subiu até mim. A maldade deles subiu até mim. Mas o que é que Jonas fala para os ninivitas? Jonas fala da maldade deles? Não. Jonas não fala da maldade do povo a eles. Jonas não acusou aquele povo de maldade. Jonas também não apontou qual era o pecado deles. E Jonas também não falou sobre a iniquidade daquele povo. Jonas fez um questionamento. Jonas questionou o futuro deles. E de alguma forma, aquele povo ninivita que era extremamente religioso, quando Jonas diz, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, quando ele traz o assunto, quando ele questiona o futuro dos ninivitas, ele insinua uma dúvida. Ele insinua uma dúvida no contexto da experiência religiosa daquele povo. Seria mais ou menos assim, aqueles ninivitas deveriam ter pensado mais ou menos o seguinte, será que o que nós estamos fazendo é certo? Será que as divindades que nós adoramos, será que eles são reais? É isso mesmo? E se for mentira, o que vai ser de nós? Como vai ser a nossa vida? E agora? Jonas desconstrói num sermão de 7 palavras tudo aquilo que o povo acreditava. Ele joga uma dúvida. E aí? A abordagem de Jonas não é aquela que geralmente as pessoas fazem nos dias de hoje. Você vai para o inferno. Você está indo para o inferno. Você está indo para o inferno. Está calor? Mas no inferno é muito pior. A abordagem de Jonas não é essa. Ainda que na mensagem de Jonas tenha uma questão de juízo, sim. Mas antes dele falar do juízo, de ser subvertida, antes de falar do juízo, a mensagem de Jonas tem esperança. Você diz assim, pastor, onde é que está a esperança? Nessa mensagem de 7 dias, de 7 palavras no sermão de Jonas. Onde é que está a esperança aí? Bom, Jonas fala sobre 40 dias.
40 dias. Ou seja, os ninivitas teriam 40 dias para que nesse período de 40 dias eles pudessem se arrepender. Se eles não se arrependessem no período de 40 dias, Deus pesaria a sua mão. E Jonas estava doido para ver o fogo cair do céu, né? 40 dias. E 40 é um numeral muito simbólico em toda a palavra de Deus. Você tem os 40 dias na Arca de Noé, que foi meio que uma purificação de toda a podridão, de toda a poluição moral na época. Noé e sua família e com os animais ficaram 40 dias dentro da arca. Você depois vai encontrar os 40 anos do povo peregrinando no deserto. Para quê? Para que aquele povo, nessa peregrinação de tantos anos, eles pudessem aprender a depender da palavra de Deus e acreditar nas promessas de Deus e a viver pela fé em qualquer contexto. 40 anos. Tá bom para você? Aprender a viver pela fé há 40 anos, eu acho que se Deus me der 90, eu vou viver os 90 anos aprendendo a viver pela fé. Porque, não é? Você vai encontrar os 40 dias onde Jesus foi tentado no deserto. E qual a importância disso? É um modo de esclarecer para o homem o modo como Deus salva e o modo como Deus é oposto à idolatria religiosa que o próprio Satanás ofereceu ao próprio Jesus. E Jesus disse: não, eu não vim para isso. E você tem também os 40 dias em que Jesus aparece depois da sua morte. E o que representa esses 40 dias pós-ressurreição de Jesus? Uma nova realidade de esperança. A realidade de que a morte não tem a última palavra na nossa vida. A realidade de que a morte não tem a última palavra na vida daqueles que são do Senhor. Quando Jonas menciona, vocês têm 40 dias, Jonas insere no seu discurso não apenas uma insinuação questionadora do futuro deles, ou seja, olha, o que é que vai acontecer com vocês daqui a 40 dias? Não, Jonas não apenas coloca uma pulga atrás da orelha dos ninivitas, mas Jonas também carrega uma esperança para o futuro deles. E aí, pode parecer estranho, mas a mensagem de Jonas não é uma mensagem de catástrofe. A mensagem de Jonas pode parecer estranho, mas é uma mensagem de esperança. A mensagem de Jonas é confrontar os ninivitas quanto ao futuro deles. A mensagem de Jonas é para você aprender a viver o presente em Deus e aprender a viver o presente para Deus. A mensagem de Jonas em colocar a pulga atrás da orelha das pessoas, dos ninivitas quanto ao futuro, cabe muito bem para aquelas pessoas que se sentem extremamente seguras com o estilo de vida que possuem hoje. Sabe aquele negócio? Não, o raio nunca vai cair na minha cabeça, vai sempre cair na cabeça do outro. Não, o mal nunca vai bater em mim, vai bater no outro. E quando bate, dá aquele desespero, aquela pane geral, né? A mensagem de Jonas não apenas insinua uma dúvida quanto ao futuro, mas ensina essas pessoas a viverem um presente carregado de esperança, porque ainda há tempo. Porque ainda há tempo. E eu aprendo o envolvimento de Jonas com Nínive, nessa relação de paixão e ódio ao mesmo tempo, eu aprendo que o nosso envolvimento com as pessoas na missão de Deus deve ter esse mesmo contorno. A gente quer muito questionar o futuro das pessoas, e acho que isso tem o seu devido lugar também na missão. Mas a gente não pode apenas questionar o futuro delas,
a gente também tem que trazer o discurso dos 40 dias. Ou seja, ainda tem tempo para você. Ainda tem tempo para você que está aqui. Ainda tem tempo para você que está ouvindo essa mensagem em qualquer lugar. Ainda tem tempo. Se há oxigênio em você, é porque ainda há tempo. E eu não estou falando de religião. Eu estou falando do que é que vai ser da sua vida quando você sair daqui. Eu estou falando quais serão as suas decisões quando você sair daqui hoje. E amanhã o despertador tocar. E a segunda-feira bater a sua porta. Se é que você vai ter segunda-feira. E o que é que você vai fazer desse dia? Ainda há tempo. A mensagem que eu tenho para você não é apenas de colocar uma pulga atrás da sua orelha. E essa não é apenas o envolvimento que nós devemos ter com o mundo. Mas o envolvimento que nós devemos ter com o mundo também é promovendo a mensagem dos 40 dias. Ainda há esperança para você. Eu espero que de algum modo, nessa noite, você saia daqui entendendo que o seu futuro pode ser diferente, sim. Mas você não precisa viver esperando que esse futuro chegue. Você pode viver a realidade desse futuro agora, enquanto você está vivo. E a minha oração é para que você viva uma vida linda. E a minha oração é para que você viva uma vida cheia de Cristo. A minha oração é para que você viva uma vida repleta do Evangelho. E que você possa atrair pessoas para perto de você. E que as pessoas possam olhar para a sua vida, para o seu jeito de viver e ver o jeito de Jesus em você. Essa é a minha oração por você. E essa postura de Jonas, eu espero também que seja a sua postura no mundo. O trabalho de Jonas em Nínive é oferecer aos ninivitas atenção amorosa, à medida que ele se envolve na vida rotineira das pessoas. Vamos para Nínive? Vamos para os complicados. Vamos para os maldosos. Vamos para aqueles que não querem saber daquilo que nós vamos dizer. Vamos para aqueles que olham nos nossos olhos e nos chamam de religiosos. Vamos a eles. Porque quando nós agirmos como Cristo agiu, e dentro do contexto de Jonas, como Jonas agiu, as pessoas vão ver que em nós o que pulsa não é religião. O que pulsa em nós não é um conceito. O que pulsa em nós é uma pessoa que vivo está e que um dia voltará. E nós vivamos a realidade do Evangelho, entendendo que o Evangelho não é um conceito apenas. O Evangelho é a vida de Cristo vivendo em nós. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, eu quero colocar a igreja do Senhor diante do teu altar. Porque é difícil estar em Nínive. É difícil estar com aqueles que pensam diferente.
É difícil estar com aqueles que se opõem. É difícil estar com aqueles que não creem. Mas um dia nós éramos assim. E o Senhor enviou alguém até nós. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor nos envie alguém. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor nos envie as pessoas com quem nós vivemos. E que a nossa vida, a nossa postura possa gerar questionamentos na vida dessas pessoas. Por isso eu oro para que o Senhor nos envie a Nínive. Ainda que nós não queiramos estar lá, nos envie para lá, porque é para lá que o Senhor tem uma obra maravilhosa a fazer. Faz desta igreja, Pai, uma igreja missionária de fato. Uma igreja engajada com vidas, não com tijolos. Uma igreja engajada com pessoas e não com projetos. Usa-nos para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Usa-nos para a tua honra e para a tua glória.